E aí, galera, tudo bem com você? Nessas próximas aulas aqui, nós vamos avançar nos nossos estudos e o tema agora são as grandezas escalares e grandezas vetoriais e também nós vamos tratar um pouquinho da adição vetorial. Primeiramente, o que é uma grandeza? Grandeza é qualquer coisa que você consegue medir. Se você quiser medir o tamanho da mesa da cozinha da sua casa, por exemplo, basta você ter um instrumento de medida adequado, você vai lá e consegue medir a largura, o comprimento, a altura da mesa. Se você precisar medir o diâmetro do pneu do carro aí da família, então também com um instrumento de medida adequado é possível fazer essa medida. Por isso são grandezas, né? O diâmetro, o comprimento, largura, altura. Qualquer coisa que a gente consegue medir, nós podemos dizer que é uma grandeza física. Né? Já imagina assim, ó, que você quisesse medir o quanto amor você sente pelo seu pai ou pela sua mãe. Dá para medir? Não. O amor, embora ele exista, né? Mas ele é um sentimento e a gente não consegue quantificar. Por isso nós dizemos que amor, por exemplo, ou sentimentos não são grandezas físicas, pelo fato de não ser possível medir cada um deles. Né? Mas entre as grandezas, é possível a gente diferenciar entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. O que vai ser uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela que, quando você dá um número e uma unidade de medida, não precisa de informação adicional. Ela já está bem definida, você consegue entender prontamente o que se está dizendo. Eu coloquei 3 exemplos aqui, olha, de massa, tempo e temperatura. Se você ouvir a seguinte informação, 20 quilogramas, então o número 20 com a unidade de medida quilograma deixa a grandeza já totalmente definida, não precisa de nenhuma informação adicional. Essa é a massa. Se você ouve a informação 15 segundos, esse número 15 com a unidade de medida segundos também já deixa a informação completa de quanto tempo já se passou ou ainda falta para um determinado evento acontecer. E a temperatura, vamos dizer que você tivesse ouvido no noticiário hoje de manhã que a mínima temperatura, devido à frente fria, foi de 6 graus Celsius. Então você já consegue entender completamente a informação. O número 6, com a unidade de medida graus Celsius, deixa a grandeza totalmente definida, no caso a temperatura. Isso é o que identifica uma grandeza escalar. Já as grandezas vetoriais, além do número da unidade de medida, se você não der mais informações, ela fica incompleta. Por exemplo, a sua casa é perto ou longe? Simplesmente essa pergunta falta informação, né? Se ela é perto ou longe, você tem que saber de onde e daí você vai conseguir determinar a partir de um referencial. Ah, ela está a 18 quilômetros, está a 20 metros para a direita, para a esquerda, e aí você vai conseguir dar a informação certinho. Por isso, uma grandeza vetorial é aquela que precisa de um número com a unidade de medida, assim como a grandeza escalar, mas ela precisa também de uma direção e de um sentido. Vamos dizer, nos nossos exemplos aqui, olha, eu coloquei a velocidade e o deslocamento. Imagina que você ficou sabendo que uma pessoa ela pegou a bicicleta e se deslocou 15 quilômetros. Onde foi que ela chegou? Se você não tiver a direção e o sentido no qual ela se movimentou, não adianta saber só que ela andou 15 quilômetros, tá certo? Então, se você souber que ela andou 15 quilômetros, então tá aqui, ó, o número com a unidade de medida. Na direção horizontal e no sentido para a direita, aí dependendo do referencial que você adotou, você vai conseguir saber exatamente o que aconteceu. Mas na direção horizontal, ela poderia ter ido para a esquerda também, não poderia? Seria um deslocamento totalmente diferente, tá certo? Ela chegaria em outro lugar completamente diferente. A mesma coisa para a velocidade. Dizer que um veículo passou a 60 km por hora, embora já é uma informação útil, mas ela está incompleta, né? Porque a gente precisa ainda saber em que direção e em que sentido. Vamos dizer que é um policial rodoviário que está informando um colega. Olha, passou um veículo aqui acima do limite. Ele está a 60 km por hora na direção norte-sul, sentido sul. Aí pode ser que alguém consiga interceptar
Essa pessoa, se ela estiver fora do limite, né, embora 60 km por hora, vai ser excesso de velocidade apenas se estiver dentro da cidade, né? Mas aí conseguiria identificar exatamente a localização, ou para onde, ou o que é que estava acontecendo com esse veículo, tá certo? Entendido o que é a grandeza vetorial? Agora então, pessoal, nós precisamos discutir como é que nós vamos representar essas grandezas, né? E essas grandezas elas vão ser representadas por meio de vetores. O que é um vetor? Um vetor, aqui ó, vetores. Um vetor, pessoal, é um segmento de reta orientado que tem intensidade, direção e sentido. Vamos dizer que esse daqui fosse um vetor, eu poderia então associar a esse tamanho um valor. Poderia dar um nome para ele aqui, ó. Vamos dizer que esse é um vetor U. O símbolo que nós vamos utilizar é uma setinha para diferenciar a grandeza escalar da grandeza vetorial, tá? Então, esse vetor, que começa nesse ponto e termina nesse, é um segmento de reta orientado, é diferente, por exemplo, desse vetor que está aqui, ó. Esse outro eu vou chamar ele de um vetor V, tá certo? Perceba que o símbolo que indica que é uma grandeza vetorial, que é uma flechinha em cima da letra, que é o nome dele, apontando para a direita, isso não muda. Não é porque o vetor agora é vertical que eu tenho que colocar a setinha para cima. Ela só serve como um símbolo para indicar se é ou não um vetor. Mas ele podia estar em qualquer direção, tá certo? Então eu poderia ter, por exemplo, um vetor S aqui assim. Desde que eu tenha um segmento de reta e que ele seja orientado, isso daí já é o suficiente para eu poder representar um vetor e o símbolo, é claro, é a setinha para cima aí. Nós podemos fazer algumas operações com vetores. E talvez uma das mais importantes que nós vamos utilizar aqui, como já está no tema da aula, né, é a adição de vetores. Como é que nós vamos conseguir fazer a adição de vetores? É muito simples. Eu vou usar o exemplo desses 3 vetores que estão aqui. Então vamos copiar eles do jeitinho que estão. Então o vetor U está aqui. Como é que a gente vai fazer para somar o outro? Esse vetor S, ele está apontando para baixo. Então a origem do vetor S, ele tem que coincidir com a extremidade do vetor U na soma. Então, o vetor S está para cá. Esse daqui é o vetor S. E o vetor V, a origem do vetor V, tem que coincidir com a extremidade do vetor S. Imaginar que ele está aqui assim. Esse é o vetor V. O que seria a soma, né? A soma é um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último, numa linha reta que liga os 2 pontos aqui, olha. Então esse daqui, opa, apagou lá, passei a mão aqui em cima, vou corrigir isso. Aqui era adição. Retomando aqui, pessoal, vamos chamar esse vetor aqui de x, então, tá certo? Quem que seria o vetor x? O vetor x, ele é a soma dos vetores u, s e v. Observe que o vetor soma é sempre um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Eu poderia ter colocado eles em qualquer ordem. Poderia ter começado pelo V, depois ter colocado U e por último S. Não importa qual fosse a ordem, a gente conseguiria chegar na mesma solução, né? E uma outra coisa importante, pessoal, é perceber que no caso, o vetor x, nesse caso aqui, né, ele tem uma intensidade que está associada ao tamanho, ou um valor. Ele tem uma direção, que é a reta na qual ele está contido, que essa reta ela continua para cá e continua para lá. E ele tem um sentido, que é para onde está apontando a flecha, tá certo? Essas informações elas são muito úteis. Eu só consigo caracterizar um vetor com essas 3 características. A intensidade ou módulo,
a direção e o sentido. Eu vou colocar um vetor qualquer aqui, então nós podemos caracterizar, no caso, o vetor x da seguinte maneira. A intensidade dele, ela vai ser equivalente ao valor absoluto desse segmento daqui até aqui. Seria igual a representar dessa maneira. Então, quando eu coloco entre duas barras paralelas com a flecha, está indicando um módulo. Ou quando eu coloco a letra que representa o nome do vetor sem a flecha em cima, é porque eu só estou caracterizando ele quanto ao tamanho, né? A medida dele, certo? A direção é a reta na qual ele está contido. Direção, reta na qual está contido. E o sentido, toda direção tem dois sentidos, porque esse vetor x ele poderia ser para a direita, como ele está apontando aqui, mas ele poderia ser também para a esquerda, né? Então, o sentido seria para onde o vetor aponta. Esse assunto, pessoal, nós vamos precisar fazer alguns exercícios para você poder entender como é que nós vamos operar com vetores. Fique atento para você poder conseguir fazer, então, as operações com vetores da maneira adequada, ok?